Tudo pronto. Vamos para o jogo no Pacaembu, em São Paulo. Decisão para Corinthians e Emelec no Fox Sports. À direita do vídeo, de camisas brancas, o Corinthians. De azul e branco, o Emelec do Equador. No primeiro jogo, 0-0. O árbitro Dario Ubriaco atenta para os últimos detalhes. Certamente teremos um jogo de muitos detalhes no Pacaembu. Mexe na bola o Corinthians. Começa a decisão para Corinthians e Emelec. Jogo da volta nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores ou Fox Sports. No primeiro jogo, 0-0. Quem passar enfrenta Lanús ou Vasco nas quartas de final. Primeiro problema ali com o Gaibor. Uma falta dele, segundo o árbitro Dario Ubriaco. O jogo para no Pacaembu. Clima de decisão, estádio lotado. O Corinthians tenta avançar às quartas de final da Copa Santander Libertadores. Aí o Emerson Sheik. Fábio Santos foi para o lance. A bola fica com o Corinthians. Conseguiu fazer o corte por ali o Valência. Você está vendo no detalhe o Valência. Jogador de 22 anos. Reposição para Fábio Santos. Ele manda a bola para a área do Emelec. O Corinthians tenta no começo do jogo. Será a tônica do Corinthians apertar o Emelec. Retoma a bola o Fábio Santos. Aí o Emerson. Ele chamou para o pé direito. Tentou a finalização. A sobra do Corinthians com Paulinho. Ele chegou batendo. A primeira finalização do jogo foi do Corinthians. Levantando o torcedor corintiano no Pacaembu. De fundo você sente o clima no Pacaembu. Um grande clima, um jogo decisivo no Fox Sports. O Corinthians em 3 jogos no Pacaembu venceu todos essa Libertadores da América. Tentou o corte ali o Aquili. Foi pro lance o Leandro Casão. Você está vendo o goleiro Esteban Dreyer. Goleiro argentino do time equatoriano. Foi pro desarme ali o Alex. Reposição para o Carlos Quinones. Tenta o lance o Valência. Ele acaba desarmado. Alex vem para o combate. Conseguiu fazer o toque o Marcos Mondaini. A bola fica para o Corinthians. Leandro Castan. Ele tenta limpar o lance ali atrás. Passamos de 2 minutos. Bola limpa ali para o Leandro Castan. Apenas a reposição para o goleiro Cássio. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Um jogo que promete muito entre Corinthians e Emelec. Chicão tenta o lançamento. Danilo foi pro lance. Hoje capitão do Corinthians, o Danilo, no rodízio do técnico Tite. Ralf. Bola passa do Alex. Se apresentou o Fábio Santos. Aqui o Emerson. O ataque do Corinthians. Emerson chamou pro pé direito. Daí o cruzamento. Conseguiu tirar dali parcialmente o Luiz Quinones. Quase 3 minutos de jogo no Pacaembu. É o primeiro tempo para você no Fox Sports. Torcemos juntos. E se você quiser fazer a transmissão do Fox Sports com a gente, participe no foxsports.com.br. Ajude a gente a fazer a transmissão super especial para você da Copa Santander Libertadores. Pois não, Fernando? Nós tivemos 1 minuto de silêncio antes do início da partida. Homenagem póstuma ao Hélio Bialski, que é conselheiro vitalício do Corinthians, que faleceu ontem. Quase que deu ali para o Emerson Sheik. Ele descolou um escanteio. É o primeiro do Corinthians no jogo. O Corinthians tenta chegar à área do Emelec. Vai se posicionando o Pedro Quinones, capitão da equipe equatoriana. Aí uma imagem da área do goleiro Esteban Dreyer. Emerson vem bater o escanteio ali no canto esquerdo no vídeo embaixo. É uma chance para o Corinthians. Aí o Emerson. A bola veio por baixo, ficou viva por ali. Conseguiu abrir aqui embaixo o Chicão. Daí pro Danilo. A bola vem por baixo. É ataque do Corinthians. Tentou a finalização o Ralf. Ele foi bloqueado. Segue no ataque o Corinthians, com o torcedor corintiano incentivando o tempo todo. Tentou arrumar o time ali o Jiménez. Jogador paraguaio do time equatoriano. Danilo busca o espaço. Ele tentou a devolução. O William está na área. Alex acaba desarmado. A bola fica ali com o Bagui. O Corinthians pressiona a saída de jogo do time equatoriano.
Corinthians e Emelec 0-0. O comecinho do jogo para você no Fox Sports. Saiu o Gaibor. Ele tentou fazer o passe buscando o Figueroa, o atacante argentino que tem 3 gols na competição, mas não foi feliz. E na sequência, a falta do Bagui. Quase 5 minutos de partida. Falta, na verdade, foi do Pedro Quinones. William tentou o domínio. Não foi feliz o William. Chegamos a 5 minutos de partida. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores para você no Fox Sports. Torcemos juntos. foxsports.com.br e a sua participação com a gente nas transmissões especiais da Copa Santander Libertadores. Lanús e Vasco já estão jogando na Argentina 0-0. Lembrando que desse confronto sai o adversário de Corinthians ou Emelec. Vamos ver esse ataque do Mondaini. Acabou desarmado o Marcos Mondaini. A bola fica com o Leandro Cassan. Abertura aqui embaixo com o Emerson. Ele tenta sair para o jogo com o Carlos Quinones no seu encalço. Mandou bem o Emerson. O passe não foi bom para o Alex. Corte ali atrás do Luiz Quinones. Novamente o Emerson. Fábio Santos tentou uma caneta na marcação do Valência. Acabou no chão. Falta do Valência sobre ele. Vamos para 6 minutos no Pacaembu. O Pacaembu pulsa a Libertadores da América. O Corinthians sonha com o título da Libertadores na sua 10ª participação na competição. No primeiro jogo 0-0 entre Emelec e Corinthians em Guayaquil. Ali embaixo do vídeo, Emerson. O árbitro Dario Briaco colocou a posição da barreira. Para o goleiro Esteban Dreyer. Emerson vem bater a falta. Muita gente do Corinthians na área do time equatoriano. Emerson por cima, Dreyer acompanhou. E a bola fica para o Emelec repor em jogo. Aí o Emerson que não foi feliz no cruzamento. Paulo Júlio Cleman. Vamos para 7 minutos de jogo. Um jogo, por enquanto, como a gente esperava. Tenso no Pacaembu. Verdade. O Corinthians tomando a iniciativa. Natural que fosse assim. O Emelec mais fechadinho. Os dois homens de lado de campo do Emelec. O Valência pelo lado direito e o Jimenez pelo lado esquerdo. Bloqueiam o avanço dos laterais do Corinthians. Então é um jogo de paciência. Tem que ter intensidade e, ao mesmo tempo, paciência para fazer essa bola rolar e não dar brecha para o contra-ataque, né? Tem que ter calma. E vem com calma o Corinthians. Esse é o Alex. A bola escapuliu um pouquinho. Mesmo assim ele chegou primeiro para fazer o passe até o Emerson. 7 minutos do primeiro tempo. E vem Corinthians. Aí o Emerson. Ele encarou a marcação. O passe saiu embaixo. A chance é do Fábio Santos. A rede. Gol! Do primeiro tempo, uma jogada do Alex. Tudo começou ali atrás. Lançamento para o Emerson. Emerson foi para o fundo, olhou para a área do Emelec. Fábio Santos infiltrou, ele chegou por ali. Conseguiu ganhar o lance, pé esquerdo, bola na rede do Dreyer. E o Corinthians abre o placar no Pacaembu. Fábio Santos marca o primeiro dele na Copa Santander Libertadores e põe o Corinthians à frente. Corinthians 1, Emelec 0. PJ. O Valência, que tinha que acompanhar o Fábio Santos, desistiu na entrada da área. Com isso, ele aproveitou muito bem a ótima jogada do Emerson pelo lado esquerdo. Coloca o Corinthians em vantagem logo do início, que é ótimo para o time do Corinthians, porque pode ter mais tranquilidade com a vantagem no placar e vai obrigar o adversário a sair e, quem sabe, dar os espaços que o Corinthians gosta para contra-atacar. Foi o 14º gol do Corinthians na Copa Santander Libertadores. Fábio Santos colocou o timão na frente. E agora abriu o caminho para as quartas de final da Copa Santander Libertadores. Lembrando que o Vasco nesse momento vai se classificando 0-0 com o Lanús na Argentina. No primeiro jogo deu Vasco 2-1. Bom lance do Paulinho. Devolução do Danilo para ele. Paulinho ficou na falta lá em cima do vídeo. Marcou. Pois não. 14º gol do Corinthians na Libertadores. Lembrando que agora o jogo não vai mais para os pênaltis, né? Já que tivemos um gol. Lembrando que foi o primeiro gol do Fábio Santos na temporada. Primeiro gol do lateral esquerdo corintiano na Libertadores também.
Primeiro gol de Fábio Santos, levantando a torcida corintiana no Pacaembu. Falta foi do Bagui. A quarta falta da equipe do Emelec. Vamos para 10 minutos de partida nesse primeiro tempo. Outra chance para o Corinthians. O Alex próximo da bola. Ralf vai ficar na entrada da área do Emelec. Alex por cima. Para o Esteban Dreyer ficar com a bola. Chegamos a 10 minutos no Pacaembu. Torcemos juntos no Fox Sports. O Pacaembu pulsa Libertadores América. É decisão para o Corinthians. Vai dando o Corinthians. Gol de Fábio Santos. Marco. Pois não? No jogo lá no Equador, a gente teve vários jogadores corintianos amarelados, jogo muito tenso, muitas discussões. Aqui o Pedro Quinones já bateu boca com o Emerson e com o Leandro Castan. O jogo também bem quente. Jogo muito quente para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Esse é o Emerson. Quase 11 minutos de partida. Aqui embaixo o Fábio Santos, o autor do gol do jogo. Emerson ficou enroscado na marcação do Carlos Quinones. Não conseguiu sair. Aí o Pedro Quinones faz a abertura. O jogo já está parado. Dario Ubriaco parou o jogo. Emerson está sentindo. Simon, a gente viu o lance novo, ó, deixou o braço ou a mão no rosto do Emerson, o Carlos Quinones. O árbitro deu sequência ao lance e depois paralisou o jogo para atendimento ao jogador do Corinthians. É o árbitro que vem apitando bem, apitou 4 faltas até o momento da equipe do Emelec. Essa foi falta também, deixou o braço no rosto do Emerson, o árbitro não percebeu, né, estava encoberto e deixou a jogada seguir. Paralisou, atendimento ao jogador e agora reinicia com bola ao chão. Emerson vai ser atendido fora do gramado. Já foi atendido, na verdade, né? Será retirado do gramado. Você está vendo aí o técnico Marcelo Fleitas, o técnico do Emelec. O Corinthians marcou com o Fábio Santos. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. São as emoções da Copa Santander Libertadores para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Colocou bola ao chão ali o árbitro Dario Ubriaco do Uruguai. Sai para o jogo ali atrás, o Aquilier. Esse é Bagui. Aquilier e Carlos Quinones. Passamos de 12 minutos. É o segundo confronto entre esses dois times na história da Copa Santander Libertadores. O primeiro foi aquele 0-0 em Guayaquil. Marco. Aí chegou para cometer a falta mais uma vez o Carlos Quinones. William foi para o chão, pois não. Esse é o segundo confronto das duas equipes na Libertadores, mas em 66 o Corinthians viajou a Guayaquil, enfrentou a equipe equatoriana e perdeu por 1-0. Era naquela fase sem títulos, 23 anos sem títulos. Nessa fase sem títulos, em 1966, o Corinthians viajou até lá e perdeu por 1-0. Então esse é o terceiro confronto na história entre as duas equipes. Em Libertadores América, aquilo que eu havia falado anteriormente, né, é o segundo confronto. O Corinthians contra equatorianos na competição tem 9 jogos com 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. E vem Corinthians. Vinha. Apareceu bem no lance ali o Jimenez. Olha o ataque do Emelec, chegou bem para a área do Corinthians. Danilo apareceu no desarme. Bagui vem para a reposição. Deu ataque para a equipe do Emelec. Edenilson apareceu por ali com o auxílio do Paulinho, que resolveu a parada jogando para cima do Jimenez. Quase 14 minutos no Pacaembu. O gol do Corinthians, PJ, com o Fábio Santos aos 7 minutos, resolveu parcialmente o problema do Corinthians. Acontece que agora o Emelec vai soltar um pouquinho mais. Em tese, né? Pode esperar um pouco mais para soltar. Eu acho que o momento emocional do Corinthians é melhor, porque fez a vantagem logo, e poderia tentar manter o ritmo forte para fazer o segundo gol. Porque o Emelec está perdendo por 1-0, mas ele pode jogar as fichas dele só mais tarde. Pode continuar fechadinho, empurrando esse jogo com a frente, com a barriga, para tentar fazer uma situação lá no final. O Corinthians tem que pressionar, seguir pressionando, porque
está mais tranquilo, está dominando a partida para tentar ampliar e aí sim vai obrigar o Emelec a sair. Corinthians disputou 4 jogos pela Libertadores em São Paulo contra equatorianos. Venceu todos. Quase 15 minutos. A bola passou ali do Figueroa. Aí o Leandro Castan. O Vasco sai na frente do Lanús, aumentando a sua vantagem na Argentina. Lanús 0, Vasco 1. Vai pintando Corinthians e Vasco nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Um confronto de brasileiros. Daqui a pouco o gol para você, o gol do Vasco que venceu no Rio de Janeiro por 2-1. Conseguiu tirar dali o Carlos Quinones. Mondaini vem para o domínio. A sobra é de Ralf, a bola fica com o Corinthians, deu ataque para o Ralf. Alex se movimenta, o William vem buscar. Alex trocou de posição com o William. Aí o Alex para o pé esquerdo. Ele chuta de longe, né? Uma das armas do Corinthians. Abertura com o Danilo. Danilo enfrenta a marcação do Quinones, soltou ali o goleiro Dreyer, mas ele foi buscar. Finalização de Danilo. A gente está revendo o lance, ele chamou para o pé esquerdo e bateu ó, no meio do gol, onde estava o goleiro Dreyer. Danilo tem 3 gols na Libertadores da América, é um dos artilheiros do Corinthians na competição. Quase 16 minutos. O gol do Vasco na Argentina foi de Newton, volante Newton. Daqui a pouco para você esse gol. Vamos ver esse ataque aí do Valência. Ele levou para o fundo. Ficou no gol o Cássio. Apareceu bem ali para fazer o corte o Chicão. Sai para o jogo o Corinthians. Emerson vem buscar. Ficou difícil para ele com a marcação do Carlos Quinones. Falta do Quinones. O jogo para mais uma vez no Pacaembu. Pois não. Você falava do Danilo, né? Artilheiro do Corinthians na Libertadores com 3 gols. O outro goleador corintiano na competição é o Jorge Henrique, também tem 3 gols. Só que hoje o atacante Jorge Henrique desfalca o Corinthians porque foi expulso no jogo lá em Guayaquil. Hoje ele está sendo substituído pelo Alex. Estamos no primeiro tempo no Fox Sports. O jogo vai definindo a classificação do Corinthians. Fábio Santos marcou aos 7 minutos. E vem para o ataque aí o Emelec. O Corinthians se defende. Apareceu o Chicão trombando por ali. Mondaini e tenta pegar a sobra. A sobra é de Ralf. Olha, escapuliu do domínio ali. Não deu para o William. Deu uma espanada o Bagui. Marcos Mondaini. Tenta limpar o lance o Jimenez. Bagui volta o jogo. Aí o Pedro Quinones, capitão da equipe do Emelec. Valência. A abertura do outro lado com o Jimenez. Acabou errando o Jimenez. Pressionado, ele errou o passe. Alex tenta o lançamento buscando o William. Pedro Quinones. Quase 18 minutos de partida. São as emoções das oitavas de final. Jogo decisivo na Copa Santander Libertadores. Foi pro lance ali o Gaibor. Ele ganha a jogada, leva para o fundo. O ataque é do Emelec. Gaibor tenta buscar o Figueroa que finaliza. Com perigo contra o gol do Corinthians. Na primeira boa chegada do Emelec. Finalização do argentino Figueroa. 3 gols na competição. Você revê o lance. 18 minutos, uma primeira chegada do Emelec com bola trabalhada pelo Gaibor, PJ. É uma certa falta de atenção na marcação do Ralf, do Paulinho, os homens de contenção do meio de campo do Corinthians permitiram que o Gaibor fizesse a jogada correta. O Figueroa estava impedido no primeiro momento, ele fez a jogada individual e conseguiu servir o Figueroa vindo de trás. Ou seja, tem que também marcar forte ali no meio, apertar a marcação. Está 1-0, está classificando, mas ainda tem muito jogo pela frente, né? Vamos ver aí o Gaibor outra vez, abertura com o Carlos Quinones. Vem pro lance o Valência, ele tirou do Emerson Sheik. Valência tenta o cruzamento, tirou bonito ali de trás o Chicão. Insiste o Emelec. Paulinho deu o combate, conseguiu fazer o passe pro William. Põe a bola no chão, Danilo. Alex. Volta o jogo pro Danilo. Este é Edenilson. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu, que pulsa Libertadores América. Pacaembu lotado. Tempo bom na capital paulista. Emerson. Ele perde o lance. Valência ganha a jogada. Aí o Aquili tentou virar para o Jimenez, mas errou a inversão de jogo. Aí o paraguaio Jimenez. Pois não.
Sobre o Figueroa, como você bem disse, ele já tem 3 gols na Libertadores, é o artilheiro do Emelec nessa competição. Ele é um dos jogadores mais experientes do grupo, tem 30 anos, foi revelado pelo Rosário Central na Argentina, passagem por Boca Juniors, River Plate e seleção argentina, um dos jogadores mais experimentados do Emelec. Marco. Reportagens de André Cavalcante e Fernando Caetano para você no Fox Sports. Torcemos juntos, Copa Santander Libertadores, jogo decisivo no Fox Sports. Vai dando Corinthians e vai dando Vasco. Daqui a pouco para você o gol do Vasco, o gol de Newton. O Vasco vai vencendo o Lanús, se habilitando a enfrentar o Corinthians. Com o primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em São Paulo. O Corinthians tem uma das melhores campanhas da Copa Santander Libertadores. Está invicto na competição. São 7 jogos com 4 vitórias e 3 empates. Vem para a reposição ali o Fábio Santos, o autor do gol da partida para você no Fox Sports. Retoma a posse de bola o Emelec. Clube que tem 7 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nessa Libertadores América. Conseguiu a classificação mais surpreendente e emocionante para as oitavas de final, vencendo o Olímpia no Paraguai por 3-2 e eliminando o Flamengo. Olha o Valência. O ataque é do Emelec. Ele leva para o fundo contra o Fábio Santos. Conseguiu o cruzamento, desvio do Leandro Castan. 1-1 nos escanteios. Carlos Quinones tem 31 anos. No gol, Cássio, segundo jogo dele na Copa Santander Libertadores. O jogador da partida no jogo de ida. Pegou muito no empate por 0-0 com o Emelec. Marcos Mondaini vem bater o escanteio. O Emelec vem para a área do Corinthians, jogada por cima o Emelec é forte. A sobra fica com o Gaibor, sai do gol Cássio. E a bola é do Corinthians. Rapidinho com o Edenilson. Danilo se movimenta. Apareceu o Bagui para fazer o corte. 21 minutos de partida. Você participa no foxsports.com.br. As suas perguntas para Paulo Júlio Cleman, para Carlos Simon, ajudando a gente a fazer a transmissão super especial do Fox Sports da Copa Santander Libertadores. Edenilson foi para o lance. Último toque do Bagui. Quase 22 minutos no Pacaembu. Você sente o clima, né? Pacaembu lotado. Uma expectativa enorme do torcedor corintiano em todo o Brasil. Edenilson. A bola passou até o William, a chance é do Corinthians. Olha o Paulinho, olha o Paulinho! Esteban Dreger foi buscar! De frente pro gol, Paulinho finalizou. A queima-roupa, defesaça do argentino Dreger. Você tá revendo o lance na câmera de trás do gol. Vem bater o escanteio o Emerson. Outra jogada por cima. Bloqueio do Aquili. Proteção do Paulinho. Ele ganha a reposição para o Corinthians. Se estranhou ali com o Pedro Quinones. Metade do primeiro tempo. O Corinthians chegou com força. Fábio Santos marcou o gol do jogo. Vem para a reposição o Edenilson. Aí o Danilo se apresenta, ganha o lance o Danilo, ele tenta levar para o fundo, desarme do Aquili, na bola, segundo o árbitro Dario Ubriaco. Vem o Chicão, vem também o Ralf, Edenilson, é para o Ralf. Pedro Quinones já ficou, abertura com o Emerson. Marcado pelo Carlos Quinones. Ele faz o toque por dentro. Fábio Santos para o Alex. Aí o Alex limpa bem o lance. Olha o Alex, abertura para o Emerson. Fábio Santos na área. O ataque do Corinthians. Emerson faz o cruzamento. William! Ele estava pressionado pelo Jimenez. Por isso não conseguiu uma finalização melhor nesse lance do Emerson, que olhou para a área, conseguiu o cruzamento. William se apresentou e finalizou errado. A gente mostra de novo no Fox Sports a boa chegada do Corinthians. Emerson no fundo, olhou para a área. William se apresentou, antecipou a jogada, mas não pegou legal. Bem, já são 5 finalizações, 6 agora com essa do William, do Corinthians, que abriu o placar aos 7 minutos, PJ. Quando acelera o jogo, quando chega com força, cria situação. Foi impressionante essa bola, nós vamos ver do Paulinho, impressionante como ninguém consegue marcar a chegada do Paulinho como homem surpreso. O goleiro salvou o segundo gol do Corinthians, André, de uma defesa espetacular. E agora foi a vez do William passar por trás do defensor e aparecer na frente do goleiro. Ou seja, quando acelera um pouco e surge com o homem um elemento surpresa, o Corinthians cria oportunidade.
criatividade, é melhor, não foi ameaçado até o momento. Demora para repor a bola em jogo Esteban Dreyer. A gente viu ali a atitude do árbitro Dario Briaco. E aí o Alex limpou o lance mais uma vez. A chegada do Corinthians é para o Emerson. Cara a cara com o goleiro, ele finalizou. E aí apareceu o Carlos Quinones. Outra boa chance do Corinthians no Pacaembu. Foi muito rápido, Alex. Você está revendo o lance. Ele limpou a jogada, o passe para o Emerson entre os zagueiros equatorianos. Para sorte do goleiro Dreyer, o Quinones acompanhou a jogada. Um dos Quinones, o Carlos. Meteu para escanteio. Já é o terceiro do Corinthians. A bola vem fechando. Figueroa mete para escanteio de novo. Outra vez o Alex. 25 minutos. Outra bola por cima. Ficou no gol. Saiu errado, na verdade, o Dreyer. Vem o chute de fora. O Danilo reclamou. Queria um passe do Edenilson. Pois não. Olha, Marco, essa é a 10ª partida do Corinthians contra um clube equatoriano na Libertadores. Em 9 jogos anteriores, Corinthians venceu 6, perdeu 2 e empatou 1. O último, né? As 2 derrotas do Corinthians para equipes do Equador aconteceram na primeira participação do Corinthians na Libertadores de 77. Perdeu para o Nacional de Quito e para o Deportivo Cuenca. Os 2 jogos realizados lá no Equador. Depois de lá para cá, depois daquele ano de 77, o Timão não perdeu mais para um time equatoriano. Contra equatorianos em casa pela Libertadores, o Corinthians tem 3 jogos, ou melhor, 4 jogos e 4 vitórias até aqui. 3-0 no Eu Nacional na fase de grupos em 77. Vamos ver essa jogada do William primeiro. William vai para o fundo, ele consegue fazer o cruzamento. Quinones tirou parcialmente, a bola ficou viva, a proteção do Aquilie para a saída do Dreyer. Depois em 77 também na fase de grupos, outro equatoriano, o Deportivo Cuenca. O Corinthians venceu no Pacaembu por 4-0. Depois o Espuri nas oitavas de final em 96, o Corinthians fez 2-0. E por último, na fase de grupos de 2000, 6-0 na LDU do Equador. Ou seja, contra equatorianos em casa, o Corinthians manda muito bem na Copa Santander Libertadores. Aí o lance do Valência. Esquisito ali com o Fábio Santos. O Valência meteu o bração na bola e foi flagrado, Carlos Simon. Houve infração, o árbitro que veio bem no jogo. 27 minutos de jogo até o momento. Nenhuma falta do Corinthians, que joga um futebol tranquilo. O jogo é emocionante, o jogo é uma pegada forte, mas o Corinthians só joga bola. Marca bem, né? E só na bola, não faz faltas. E 7 faltas, por enquanto, do Emelec. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Vale vaga nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. É brasileiro em campo para você no Fox Sports. Vai dando o Corinthians para enfrentar o Vasco. Daqui a pouco o gol do Vasco. A gente está devendo para você o gol do Newton. O Vasco vai vencendo o Lanús na Argentina. Já havia vencido no Rio por 2-1. Vamos ver o Jiménez. Ele consegue virar o jogo. Busca a participação do Valência, que põe a bola no chão. Pedro Quinones, o capitão da equipe equatoriana. Outra vez o Valência. Daí, Valência levou uma vaia do tamanho do Pacaembu, Valência. Ô Marcos, você repara o seguinte, está em desvantagem, perdendo por 1-0 já 28 minutos do primeiro tempo, e o Emelec não sai, não tem a menor pressa, porque ele vai querer empurrar isso com a barriga. O Corinthians tem que tentar fazer o segundo gol para não permitir. Vamos ver agora com o Fábio Santos. Ele se complica com a marcação do Carlos Quinones. O lance começou no Danilo. Figueroa. Marcos Mondaini. Aqui embaixo tem o Valência. Bola para ele. Tenta chegar ao ataque. O Emelec. O Emelec marcou apenas 7 gols em 7 jogos na Copa Santander Libertadores. Não tem, assim, um dos melhores ataques da competição, longe disso. Quase 29 minutos. O Vasco vence o Lanús da Argentina por 1-0. Vai pintando Corinthians e Vasco nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Fábio Santos se complicou ali com o adversário. Chutou a bola contra o Carlos Quinones. Você está revendo o lance anterior. Uma reclamação dos jogadores do Emelec. O árbitro Dario Briaco fica discutindo ali com o Gaibor. A bola é do Corinthians. Este é o técnico Marcelo Freitas, uruguaio, que dirige o Emelec.
Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Jogo que vale muito, é uma decisão para o Corinthians na Copa Santander Libertadores. Pois não. Marcelo Freitas, que é um técnico bastante jovem, 38 anos, e até o final do ano passado ainda jogava profissionalmente. Ele mantém uma postura parecida com o Tite, sempre em pé ao lado do banco. E com uma camiseta, ou com uma camisa, no caso, escura também, né? Uma característica semelhante. Aí o Pedro Quinones ganha o lance. Exatamente. A bola chega até o goleiro Esteban Dreyer. 30 anos, 1,85 m, goleiro argentino do time do Emelec. Quase 30 minutos do primeiro tempo. Fábio Santos marcou o gol do jogo aí. No detalhe para você, Fábio Santos. Vem para a reposição, Valência. Gaibor se apresenta. Ele busca o Mondaini. Aí o Marcos Mondaini, que tenta sair e consegue passar do Leandro Castan. A abertura com o Bagui. É um Emelec no ataque. Jimenez se movimenta, Bagui vem para o cruzamento. Ele tentou um cruzamento que se transformou em finalização, em chute contra o gol do Cássio, que acompanhou a jogada. Cássio tem 1,95 m. A gente está revendo aí como tentou cruzar. Será que ele tentou cruzar, BJ? Agora eu fiquei na dúvida, sabe? A pose que ele fez ali foi de quem percebeu o Cássio adiantado e tentou surpreender o goleiro do Corinthians. Pegou muito por baixo e surpreender o Cássio por cima é uma tarefa das mais complicadas, né? Porque ele realmente, como você falou, ele é muito alto. Foi uma chegada, assim, uma tentativa de surpreender. O Corinthians tem que tomar cuidado pelo lado direito com o Valência, esse que está com a bola, o jogador que está mais se soltando para buscar a cabeça do Figueiredo nos cruzamentos. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. O Corinthians resolveu rápido a parada aos 7 minutos com o gol do Fábio Santos. Resolveu parcialmente. Tem todo um jogo pela frente para confirmar a vaga, para enfrentar o Vasco, que vai batendo o Lanús. Jogo decisivo no Fox Sports. Torcemos juntos. Aí o Mondaini tenta livrar a marcação do Leandro Castan. Ele erra o passe. Paulinho se apresenta. Vai para o Danilo. O Corinthians põe a bola no chão com o Alex. Ele percebeu a passagem do Edenilson lá em cima. Edenilson vem para cima do Bagui. O ataque do Corinthians. Abertura com Danilo. Proteção do Jimenez, que fica com a bola. Saiu mal o Jimenez, mas sofreu uma falta do Danilo, segundo o árbitro Dario Ubriaco. Primeira falta do Corinthians cometida na partida pelo Danilo. Você viu no detalhe o artilheiro do Corinthians na competição com 3 gols, Danilo, ao lado do Jorge Henrique, suspenso pela expulsão no jogo de ida. Ambos marcaram 3 gols cada. Virou o jogo ali o Bagui. Valência com a marcação do Fábio Santos. O ataque é do Emelec. Último toque do Fábio Santos. A bola explodiu no Fábio. Vai para o segundo escanteio do jogo o Emelec. Time forte nas bolas por cima. E foi assim, nas bolas aéreas, que o Emelec eliminou o Olímpia e tirou o Flamengo da Copa Santander Libertadores. Principalmente com esse aí que foi para a área, o Quinones, que marcou aquele gol salvador no fim do jogo contra o Olímpia. O único gol dele na competição. Tem 1,82 m o Quinones. O Luiz Quinones. Já bateu o escanteio, o Mondaini, jogada por cima. Ajudou por ali o Danilo. O último toque foi do Chicão. Pedro Quinones. Se apresentou ali o Mondaini, mas o lançamento para ele foi muito forte. Vamos aproveitar para ver o gol do Nilton, o gol do Vasco. O Vasco vai vencendo o Lanús, Argentina, vai pintando Corinthians e Vasco nas quartas de final. O cruzamento por ali, a defesa se atrapalhou. O Juninho brigou pela bola, fez o passe. O Nilton, aliás, chegou batendo de fora da área e colocou na rede. Nilton fez o gol do Vasco. Primeiro tempo ainda na Argentina. Lanús 0, Vasco 1. No primeiro jogo, Vasco 2-1. Uma grande vantagem do Vasco, que vai chegando às quartas de final da Copa Santander Libertadores. Mondaini conseguiu abrir a jogada com o Jimenez. Ele leva para o fundo contra o Edenilson. O Edenilson bloqueou o cruzamento e por isso a bola ficou fácil para o Cássio. Você participa com a gente no foxsports.com.br e ajuda a gente a fazer a transmissão especial de Libertadores para você. O Bruno Torres, de Tangará da Serra, pergunta para o PJ. PJ, se o Corinthians passar, qual adversário será mais difícil, Lanús ou Vasco? Vai pintando o Vasco. Tá pintando o Vasco. Um confronto brasileiro, ele tem as suas vantagens e as desvantagens. O Corinthians não tem o menor receio do Vasco em São Januário e vice-versa, né? Ao ponto que jogar com uma equipe argentina é sempre muito traiçoeiro. O Corinthians, se quer chegar no título, não tem que escolher adversário, não. Mondaini bate o escanteio, outra jogada por cima.
Apareceu bem ali o Fábio Santos para fazer o corte. 34 minutos, torcemos juntos no Fox Sports. Vale vaga para o Corinthians nas quartas de final. Pedro Quinones enfrentou a marcação do Alex. Tem pressa o Emelec. Nessa temporada o Emelec tem 20 jogos. São 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Não faz uma grande temporada. O vice-campeão equatoriano da última temporada. O Corinthians é o atual campeão brasileiro. No campeonato equatoriano, o Emelec é o quarto colocado. Tem 22 pontos em 13 jogos. 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mondaini tentou o lance, acabou desarmado. Alex vem para o jogo. Lançamento do Alex para ninguém. Aquiles se apresenta. A bola fica com o Emelec. Quase 35 do primeiro tempo. Vai dando o Corinthians com o gol de Fábio Santos. O Corinthians marcou aos 7 minutos. Pedro Quinones. O Emelec tenta sair do seu campo. Pressão ali do William. Valência consertou tudo para o Gaibor. O ataque é do Emelec. O cruzamento saiu buscando o Figueroa. Sai do gol também o Cássio para dividir com o Figueroa. Ficou mano a mano o goleiro do Corinthians com o atacante argentino do Emelec. Você está revendo o lance, ó. Ele veio por trás do Chicão e dividiu com o goleiro do Corinthians. Lance normal, Carlos Simon? Choque normal? Choque normal. Essa imagem é clara, ele pega só a bola sai na linha lateral, mas foi uma jogada forte. Ficou sentindo o Figueroa, tudo certo com ele, apenas um zumbido no ouvido. Aí o Gaibor. Ele enfrenta a marcação do Fábio Santos, o cara do gol do jogo. Gaibor vai pro fundo. Limpo no lance ali, o Leandro Castan espanou. 36 minutos de partida no Pacaembu. Aí o Leandro Castan. Paulo André e o Wallace ainda fora do time do Corinthians. O Wallace mais próximo de retornar, né? Aos poucos o Corinthians vai recompor aí os seus zagueiros. Lembrando que o Marquinhos, um jovem, está no banco hoje, tem 17 anos. Jogadores à disposição do técnico Tite no banco de reservas, além do goleiro Júlio César, o Alessandro, Marquinhos, Douglas, o Helder, Gilcinho e Liedson. Liedson voltou a ser relacionado e ficou no banco. Bom lance do Edenilson. Já a informação de Fernando Caetano. Vamos ver o Alex, o ataque do Corinthians. Alex desarmado pelo Pedro Quinones. Pois não, Fernando? Não, só para completar, com o retorno do Liedson para o banco de reservas, quem sobrou e ficou fora do banco foi o atacante Elton, que jogou no Vasco, está na equipe do Corinthians, mas acabou então sendo preterido. Não está nem no banco hoje o Elton por causa do retorno do Liedson. Uma chegada do capitão Quinones. Amarelo. Na mão do árbitro, Dario Briaco, amarelo para o capitão Pedro Quinones, do time do Emelec. Falta dura, Carlos Simon. A gente vai recuperar o lance. Olha aí, ó. Fábio Santos olhou para frente, Quinones veio por trás. Tá certo, é a típica jogada clássica para cartão amarelo. O carrinho não pegou a bola já viu ultrapassada e o árbitro perto da jogada mostrou o cartão amarelo corretamente. O quarto do Quinones em 8 jogos na Libertadores da América. Danilo por cima para o Emerson. Saiu do gol ali o Dreyer. Depois a dividida, o Alex não conseguiu a finalização. Quase que deu para o Emerson. Esteban Dreyer salvou o segundo gol do Corinthians. Você está revendo o lance. E depois o Alex dividiu e não conseguiu uma boa finalização. Você está revendo aí. Como o Aquiles jogou contra o Alex, nem foi uma finalização do Alex, né? Foi uma tentativa de o Aquiles aliviar o perigo. Confirmação do cartão para o Pedro Quinones, para você no Fox Sports. 38 minutos, vai dando o Corinthians e Ralf. O Corinthians vai chegando às quartas de final da Copa Santander Libertadores, mantendo vivo o sonho de título da Libertadores para a fiel torcida corintiana. Valência vai no fundo, o cruzamento por cima, passou do Figueroa com muito perigo. Bagui pegou a sobra. Agora a bola veio por baixo, facilitou ali a vida do Paulinho. Resposta do Aquiles. Respondeu também, e bem, temporariamente, o Leandro Castan. E depois o William, segundo o árbitro, cometeu falta. Lá no fundo o torcedor corintiano reclamando do árbitro Dario Briaco. Aí o lance do William com o Carlos Quinones.
Foi falta, Carlos Simon? Foi falta. O árbitro faz uma boa atuação. Antes de ser árbitro de futebol, ele foi jogador profissional, vestiu a camisa do Central Espanhol do Uruguai. Me agrada o tipo que ele leva o jogo, já deu 5 leis da vantagem, poucas faltas no jogo até o momento, 9 faltas cometidas pelo Emelec e apenas 2 pelo Corinthians. Já bateu a falta o Pedro Quinones. Em busca jogo Figueroa, fora da área do Corinthians. Tentou abrir para o Jimenez, apareceu o Edenilson, Jimenez para cima dele, o jogo segue. Bagui, chiou demais o torcedor corintiano. Aí o Bagui, ele limpa o lance. Jimenez, tem o Gaibor para jogar. O Corinthians retoma com o Paulinho, que saiu errado. Aí o Jimenez, deu combate o Danilo. Edenilson também. O Corinthians está chamando o Emelec exatamente para tentar roubar essa bola na intermediária, esticar ou para o William ou para o Emerson e puxar um contra-ataque que possa matar o jogo ainda no primeiro tempo. É uma jogada de risco calculado. O Emelec chega mais, tem até mais a bola nesse momento, mas não criou nenhuma oportunidade. O perigo segue sendo Valência pelo lado direito. O Corinthians quer roubar a bola e fazer o contra-ataque, mano. 40 minutos de jogo, você participa no foxsports.com.br. Vai dando Corinthians e Vasco nas quartas de final. Vasco vence o Lanús da Argentina por 1-0. Falta do Bagui, ficou sentindo o Danilo, o jogo parou. O Pedro Quinones reclama do árbitro Dario Briaco. Você participa no foxsports.com.br. E o Paulo Henrique Pina, de Jacareacanga, no Pará. Paulo Júlio Cleman, pergunta para você se o Corinthians tem muito o que fazer para superar esse tabu dos mata-matas na Libertadores da América. A parte psicológica pode pesar no decorrer do jogo de hoje? Hoje não está pesando não, principalmente pelo gol do Fábio Santos logo no início. Isso ajuda muito, tranquiliza demais a equipe. O Corinthians está seguro no jogo. Hoje não estou sentindo nervosismo que estava na semana passada, não. Emerson fez o cruzamento, Danilo por cima. Olha o Paulinho, é trave! Paulinho é trave no Pacaembu! Danilo arrumou com a cabeça. O Paulinho de cabeça também acertou a trave do goleiro Dreyer. Você curte de novo no Fox Sports. A chance do Corinthians no Pacaembu. Que lindo lance. Olhou, viu onde estava o goleiro, jogou longe do goleiro, agora deu um pouquinho de azar, a bola bateu na trave. De novo o Paulinho como elemento surpresa, de novo sozinho. É sempre uma expectativa de um lance de perigo quando ele aparece na área, porque em geral ele aparece sem marcação e sabe finalizar. Agora, o Emelec está perdendo o jogo, está fazendo cera, não está com nenhuma pressa. O Fleitas vai deixar para apostar tudo faltando 15 minutos, bota aquele De Jesus, se estiver no banco, tá no banco, bota o Mena, bota o Mera, solta mais o time, se ele aguentar 1-0 até lá. O detalhe todo é a questão do saldo qualificado. Lembrando que o gol fora de casa vale dobrado para o desempate. Ou seja, para o Emelec vale o empate por 1-1. Qualquer empate com gols classifica o Emelec. Por isso esse drama aí que pode se transformar para o Corinthians no caso de um gol do time equatoriano. Já a informação para você no Fox Sports. O Valência errou embora. Pois não, Fernando. André Cavalcante falando, Marco. Sobre o goleiro Dreyer, ele na verdade está com algum problema no cadarço da chuteira. A segunda vez que ele interrompe a partida, tira as luvas para amarrar o cadarço. Está perdendo a paciência aí o árbitro da partida com o Dreyer. Pode parecer também uma cera do Dreyer para o árbitro Dario Briaco. Quase 43 minutos. Informações de André Cavalcante e Fernando Caetano na transmissão Fox Sports. Torcemos juntos. É a Copa Santander Libertadores, momentos decisivos para você. Mondaini, jogada por cima para o Jimenez. Cássio saiu abafando. Bagui pega a sobra. Tem o Pedro Quinones para jogar. Ele prefere inverter a jogada. E aí o Fábio Santos só acompanhou. Chegamos a 43 minutos de partida no primeiro tempo no Pacaembu. Por enquanto o Corinthians vai resolvendo a parada com o gol de Fábio Santos. O Vasco também resolve com o golaço do Newton na Argentina. Vai dando Corinthians e Vasco. O primeiro jogo no Rio de Janeiro. O segundo em São Paulo, nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Foi atrás da bola ali o Alex. Esse é Jimenez. Marcação do Danilo. Bom lance do Jimenez. Daí para o Figueroa. Mondaini acompanha. Cruzamento para o Mondaini. E aí apareceu o Leandro Castan. Edenilson pega a sobra. Marcado pelo Figueroa. Ficou ruim para o Edenilson, mas ele consertou a jogada. Reta final do primeiro tempo no Pacaembu. Daqui a pouquinho, no intervalo do jogo, tem Edu Elias com várias atrações para você.
Tem os lances da vitória do Vasco por 1-0 da Argentina. O Vasco vence por 1-0 o Lanús e vai se classificando para pegar o Corinthians às quartas de final. Descolou outro escanteio ali o time do Emelec. Não descolou não. Edenilson ficou sentindo no lance, hein? Daqui a pouco no intervalo com o Edu Elias também, intervalo Fox, vai trazer a classificação do Boca. O Boca venceu a União Espanhola por 3-2 e está habilitado a enfrentar ou Fluminense ou Internacional numa das quartas de final da Copa Santander Libertadores. Cássio já repousa a bola em jogo. Quase 45 no Pacaembu. Sua participação no foxsports.com.br. Carol Ferreira de Uberaba, Minas Gerais. Faz a pergunta para o PJ daqui a pouquinho. Vamos ver essa chegada aí do Gaibor. Bem marcado pelo Leandro Cassani, não conseguiu sair. Apareceu o Emerson dando combate. Pois não. Mais 2 minutos de acréscimos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Aí o Figueiredo se complicou. O Mondaini vai atrás da bola. Edenilson vem para o corte. Emerson para o domínio. Ele encara a marcação do Aquilei do Pedro Quinones. Bom lance do Emerson. Deu ataque para o Corinthians. Aí o passe para o William. O William não conseguiu sair do bagui. A pergunta para você, da Carol Ferreira de Uberaba, Minas Gerais, PJ, é com relação aos artilheiros do Corinthians na temporada, que não são atacantes. O que falta para o time para que os atacantes façam mais gols? Na verdade, falta um atacante artilheiro. Esse atacante é o Liedson, que está em péssima fase, tanto que está no banco de reservas, sequer tinha viajado para a partida do Equador. Ou seja, está faltando um homem matador. Tem muito jogador que aparece, os gols são distribuídos. Teve aquela goleada sobre o Deportivo Táchira, cada jogador do Corinthians fez um gol. Ou seja, muita gente faz gol, mas não tem aquele jogador chave para decidir uma parada num jogo de 1-0, por exemplo. Essa talvez seja a única deficiência do Corinthians. Falta um matador para esse time. Falta do Paulinho, rendeu cartão ao Paulinho. Pois não. Só confirmando esse cartão amarelo do Paulinho, número 8 do Corinthians, é o primeiro amarelo para a equipe brasileira. O pessoal do Equador já tinha tomado um amarelo com o Quinones. Quer dizer, um jogo bem mais tranquilo em termos de cartões do que foi a primeira partida lá no Equador, né? Quando o Corinthians saiu com 7, 8 cartões. Hoje o jogo está bem mais calmo aqui em São Paulo. E por que o jogo está mais calmo, Carlos Simon? Porque o árbitro é mais experiente, o jogo está tranquilo, poucas faltas, tomou conta desde o primeiro minuto, adverte, em 5 oportunidades aplicou com correção a lei da vantagem. É um bom árbitro, é bem mais experiente do que o que apitou lá no... A bola vem por cima, a chance do Emelec. Se o Jimenez tem um cabelo um pouquinho mais comprido, ele raspa na bola e tira o Cássio do lance. Você está revendo o cruzamento do Pedro Quinones. Olha o Jimenez, ó. Primeiro ele tentou com o pé, a bola passou em cima da cabeça dele. Vamos para 47, tempo prometido pelo árbitro Dario Ubriaco. E aí temos o fim do primeiro tempo no Pacaembu. Fim de papo, termina a primeira etapa com o apito de Dario Ubriaco. O Corinthians marcou com o Fábio Santos aos 7 minutos. Corinthians 1, Emelec 0. Vamos então para o segundo tempo. Alguma novidade no Emelec, André Cavalcante? Segue o mesmo time, Marco. Obrigado, André Cavalcante, Fernando Caetano. Vamos então para o segundo tempo. Aí o árbitro Dario Ubriaco mexe na bola o Emelec. Recomeça o jogo no Pacaembu. É vida ou morte para Corinthians e Emelec vai dando Corinthians com o gol de Fábio Santos. Nesse jogo de volta nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores de 2012. O Vasco segue vencendo o Lanús, Argentina por 1-0. Vai dando Corinthians e Vasco num dos confrontos de quartas de final. Vamos ver essa chegada do Gaibor. Abertura no fundo com Carlos Quinones. Alessandro, na sua primeira participação, faz o corte. Figueiredo com o Chicão. Levantou demais o pé o Chicão. Lance perigoso. Uma falta em 2 toques na entrada da área do Corinthians. Exatamente. O braço cartão levantado indica para o Chicão. Tiro livre indireto. A gente está revendo o lance, Carlos Simon. Ele acertou foi por cima, o Ubriaco? Exatamente, foi por cima, levantou o pé muito alto. O árbitro deu tiro livre indireto, mas sem cartão. Só tiro livre indireto. O árbitro, o braço esquerdo levantado, quer dizer que a falta é em 2 lances. Estamos no primeiro minuto. Não houve cartão. Primeiro minuto do segundo tempo. No gol, Cássio. Uma chance para o Emelec.
expectativa da torcida no Pacaembu. Vaias para o Emelec. Torcedor corintiano viu o gol do Fábio Santos aos 7 minutos. O Corinthians abrindo caminho para as quartas de final da Copa Santander Libertadores. Momento de tensão no segundo tempo. Lance em 2 toques. Não vale o chute direto. Na bola, Pedro Quinones. Mais atrás, Gaibor. Valência. É pro Valência. É pro pé direito. Cássio! Finalização de Valência, defesa de Cássio. Ele não viu a bola. A bola passou pertinho da barreira. Vem para o escanteio, Emelec. Defesaça de Cássio, salvando o Corinthians no começo do segundo tempo. Jimenez vem bater o escanteio. Ele manda a jogada por cima. Ficou viva por ali com a tentativa do Figueroa. Opa! Agora uma falta do Gaibor, o jogo para. O Alex ficou sentindo. Jogo parado no Pacaembu, é o comecinho do segundo tempo, muito quente na capital paulista. A gente está revendo aí a falta do Gaibor no Alex. Os dois levantaram o pé, Carlos Simon. Os dois, foi uma jogada gozada. E o árbitro optou em dar a falta do jogador do Emelec. Quase 3 minutos de jogo, a gente está revendo o lance. O jogo está parado, pois não. Sobre o Valência, o PJ já falou no primeiro tempo, por 2 oportunidades que ele está livre aqui pela direita. Ele não marcou gols ainda na Libertadores, mas no campeonato equatoriano é o artilheiro do Emelec, já marcou 5 vezes o Valência. A gente pôde rever a finalização do Valência por outro ângulo no Fox Sports. A ação do goleiro Cássio para evitar o gol de empate no Pacaembu. Foi o nome do jogo na partida em Guayaquil. E quando exigido, como agora, se apresentou muito bem o Cássio. Ô Marco. Pois não? Sai fechado. Daqui a pouco o Alex deve retornar. Tá tudo bem com o camisa 12 do Corinthians. Com relação ao Cássio, que foi destaque no primeiro jogo lá no Equador, o apelido dele entre os boleiros é Frank. Uma abreviatura aí de Frankenstein, em razão da altura e do biotipo do goleirão corintiano. É também pela beleza do Cássio. Quase 4 minutos de partida. Vem para o jogo Danilo. Alessandro tentou alguma coisa, mas não foi feliz. Voltando Alessandro, que entrou na vaga do Edenilson. Tudo bem com o Alex. Já de volta ao jogo no Pacaembu. Vale vaga nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Você sente de fundo o torcedor corintiano lotando o Pacaembu. O torcedor corintiano acreditou na classificação. Está lotando o Pacaembu, acreditando na vitória, que vai chegando pelos pés de Fábio Santos. Corinthians 1, Emelec 0. Estamos no segundo tempo do Pacaembu. Aí o Valência levou vantagem no lance, o time do Emelec. Quer dizer, o jogo para porque o Carlos Quinones atingiu o Fábio Santos. O Alex está verificando alguma coisa na chuteira. Você está revendo o lance do Quinones com o Fábio Santos. O Fábio levou a pior, Carlos Simon. E atingiu mesmo, né? Inclusive lance para cartão amarelo. O árbitro estava posicionado atrás do número 14 do Valência e não teve esse sentimento dessa infração. Nós estamos acompanhando a televisão, que fica mais fácil. Por isso que ele deixou a jogada seguir. Quase 5 minutos. Danilo hoje é o capitão do Corinthians. É o segundo tempo do Pacaembu. Na Argentina, o Vasco vence o Lanús por 1-0. Gol de Nilton no primeiro tempo. Com o resultado, teremos um confronto de quartas de final entre Corinthians e Vasco, com o primeiro jogo no Rio de Janeiro, o segundo em São Paulo. O Corinthians tem melhor campanha do que o Vasco na Copa Santander Libertadores. Aí o torcedor do Corinthians na expectativa da definição da classificação nesse segundo tempo. Precisaria de um golzinho aí no segundo tempo, mais um, né, para aumentar para 2-0 e aí tranquilizar de vez o torcedor corintiano. Lembrando que temos saldo qualificado no confronto. O primeiro jogo foi 0-0. O empate com gols classifica o Emelec no Pacaembu. Por isso que o torcedor corintiano ainda não se soltou totalmente, mesmo com a vitória parcial. Quase 6 minutos de partida. Sai para o jogo, Alessandro. Você participa com a gente no foxsports.com.br. Ajuda a gente a fazer a transmissão do Fox Sports. Torcedor fugindo no Pacaembu. Vamos ver esse cruzamento. Chegada do Corinthians.
Perdeu a chance o Alex de cara para o gol do Esteban Dreyer. A bola caiu no pé direito dele de voleio, né? Ele é um canhoto. De voleio com o pé direito para um canhoto complica ainda mais, PJ. Se fosse ao contrário, se ele fosse destro e caísse no pé esquerdo, tinha mais chance. Porque eu tenho mais dificuldade de bater com o pé direito do que o destro bater com o pé esquerdo. De qualquer maneira, quase dentro da pequena área, perdeu uma chance de ouro para o Corinthians. O Emelec começa a gostar do jogo. O Corinthians devia acelerar um pouquinho mais para se impor. Está jogando em casa. A sua participação no foxsports.com.br. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Vale vaga para o Corinthians. Passe ruim do Valência para o Carlos Quinones. Você está vendo o Carlos Quinones? É o 5º jogo dele na Copa Santander Libertadores. Fecha um pouco, fecha! Estamos no segundo tempo no Pacaembu. Ficou no chão ali o William. Torcedor chiou, mas o árbitro não deu nada a favor do Corinthians. Vem para a reposição o Carlos Quinones. 7 minutos do segundo tempo. O Vasco vai vencendo o Lanús e se habilitando a encarar o Corinthians às quartas de final. Vai afunilando a Copa Santander Libertadores. Esse é Leandro Castan. William. A bola fica com Pedro Quinones, mas houve falta em cima do William. O jogo parou. Falta do Carlos Quinones. Aí o técnico Tite orientando o time do Corinthians, que vem em ritmo lento para o segundo tempo. Abriu vantagem muito cedo o Corinthians. O Fábio Santos marcou aos 7 do primeiro tempo. Leandro Castan repõe a bola em jogo. Esse é Danilo. Alessandro passou. Aí o Danilo acaba desarmado pela aproximação do Jimenez. Alessandro pega a sobra. Paulinho se apresenta. Ele tenta o Emerson. Pediu uma falta ali, um toque o Paulinho, mas não levou. Vamos ver o Figueroa nas costas da defesa do Corinthians. O ataque é do Emelec. Figueroa espera, ele tenta finalizar, mas aí fica difícil contra o Chicão. Chicão cortou. Insiste Figueroa. Aí o Jimenez vem para o cruzamento. Esse é Gaibor. Aumenta o volume o torcedor corintiano no Pacaembu. Gaibor ganha o lance. O ataque é do Emelec. Gaibor insiste, ganha do Alex, ganha do Fábio Santos e acaba desarmado. Ralf apanha a sobra. Aí o Paulinho no peito. Ele ganha do Pedro Quinones, mas erra a devolução. Buscando o William. Insiste o Emelec com Valência. A bola passou do Mondaini. Vem buscar jogo William. Ralf. 9 do segundo tempo. Ralf passou bem pelo Pedro Quinones. Emerson. Desarmado pelo Bagui. Jimenez apanha sobra e vem Emelec para o contra-ataque. Bagui. Tentativa com Mondaini. Chicão aparece bem. Danilo dominou bonito. Emerson, o ataque é do Corinthians. Olha o Emerson apostando corrida. Ele tem pela frente a marcação. O Emerson apareceu bem no corte. Luiz Quinones. Marco. Pois não? Vai mexer, vai entrar o número 20 Mera para a saída do número 14 Valente. Teremos alteração na equipe equatoriana. Tenta buscar o empate o Emelec. O Corinthians joga pela vitória para ficar com a vaga. Vem para o jogo o Mera no lugar do Valência. O Mera que é um meia habilidoso, né? O Valência tem um jogador que tem um bom poder de finalização, chuta bem entrada da área, inclusive obrigou o Cássio a fazer uma ótima defesa. O Mera é um jogador mais habilidoso do que ele, um jogador mais criativo do que ele. Está querendo fazer alguma coisa o seu Marcelo Freitas. Mera tem 26 anos, joga no meio campo. Houve o toque do Alex. Marco. Pois não? A saída Valência não cumprimentou o técnico Marcelo Freitas. E o Lanús empata o jogo na Argentina. O resultado ainda classifica o Vasco. Lanús 1, Vasco também 1. Jogo no segundo tempo. No primeiro confronto, o Vasco venceu no Rio de Janeiro por 2-1. Esse é o William. O Emerson marcado pelo Aquilir. Esse é Mera. Tenta o contra-ataque o time do Emelec.
que como visitante na competição tem 3 jogos, apenas uma vitória e outras 2 derrotas. A vitória foi de 3-2 sobre o Olímpia, o jogo que classificou o time do Emelec para essa fase oitavas de final. Mandou bem ali o Leandro Castan, vibração do Castan. Confirmando para você o resultado na Argentina, Lanús 1, Vasco também 1 jogo no segundo tempo. Daqui a pouco para você o gol do Lanús. Para você de novo o desarme do Castan, a vibração do Leandro Castan com a torcida corintiana. Vamos para 12 minutos, estamos no segundo tempo no Pacaembu. A vitória classifica o Corinthians. Um gol do Emelec. E teremos um drama no Pacaembu. Ô Marco. Pois não. E é justamente isso que acontece. O torcedor corintiano lota o estádio, mas a comemoração ainda é contida, porque o torcedor anda assustado aí com o fantasma das oitavas de final na Libertadores para o Corinthians, né? Há 12 anos que o Corinthians não passa dessa fase. No ano passado foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores. Em 2010 caiu nas oitavas de final para o Flamengo com o gol do Wagner Love aqui mesmo no Pacaembu. 2006 e 2003 o Corinthians também eliminado nas oitavas pelo argentino River Plate. Portanto, o torcedor tá doido para soltar o grito de gol, mas a festa ainda é contida. Tem muito jogo pela frente no Pacaembu. Um gol do Corinthians também tranquiliza de vez a equipe do Tite. Vamos ver o Mera. Ele consegue fazer o passe na frente. E aí o impedimento do Mondaini. Levantou a bandeira o assistente Marcelo Costa. A gente está revendo o lance. Carlos Simon. Impedimento bem marcado. Bem marcado, né? Pouca coisa à frente. Está concentrado o Marcelo. É o terceiro impedimento que ele marca nesse jogo. Vamos para 13 minutos de partida. Você participa com a gente, faz a transmissão do Fox Sports no foxsports.com.br. Perguntas para Paulo Júlio Cleman, para Carlos Simon. Você nos ajuda na transmissão, se você desejar, né? foxsports.com.br. Fique à vontade. Lembra o jogo Ralf. O Corinthians vai se classificando, vai dando confronto brasileiro. O Vasco empata com o Lanús por 1-1 na Argentina, depois de vencer por 2-1. Alex de primeira para o Emerson. Carlos Quinones. Esteban Andréa. Figueroa foi para a dividida com o Alessandro. Falta do Figueroa, segundo o árbitro Dario Ubriaco. Orientações do técnico Tite, principalmente para William. Você viu também de relance o técnico Marcelo Freitas, uruguaio, que dirige o Emelec. Gaibor errou. Fábio Santos recuperou a bola. Esse é o William. O ataque do Corinthians. Aqui embaixo tem o Danilo. Bola para ele. O capitão do Corinthians se apresenta. Limpa a marcação do Pedro Quinones. Emerson viu a chegada. O apoio do Alessandro. William. Ele tirou o Bagui. Figueroa aparece na marcação. Esse é Ralf. Fábio Santos se apresenta, o autor do gol do jogo no primeiro tempo. Leandro Castan volta o jogo até o Cássio. O Corinthians, mesmo com esse dificultador do gol qualificado que pode ocorrer, PJ, demonstra tranquilidade. Vamos ver primeiro essa chegada do Fábio Santos. Alex empurrou para o chute. Olha o Alex. Adiantou demais o Alex. Possibilitou o corte do Carlos Quinones. Antes assim, né? Mais tranquilo. Mas também está dando um pouquinho de espaço para o Emelec tocar a bola. Está demorando a roubar essa bola e armar o contra-ataque. Parece essa ser a estratégia. Agora tem que apelar, tem que fazer essa falta. O Emelec faz um segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Está jogando de igual para igual, já teve uma boa situação. O Corinthians tem que abrir o olho, tem que jogar com um pouco mais de empenho ofensivo também para fazer o segundo gol. Fazendo o segundo gol, aí sim, não tem mais problema nenhum. Falta foi do Alex. Mera toma distância, uma chance para o Emelec. Passamos de 15 minutos de partida. Vaias para Mera. Um Pacaembu lotado esperando a classificação do Corinthians. Aí o Mera, ele bate por cima, tranquilo para o Cássio. O jogo ficou mais pegado no segundo tempo. Carlos Simon vai dificultar para o árbitro Dario Ubriaco? Não está dificultando porque ele está muito bem. Ele está soberbo no jogo. Está consciente, está pitando com convicção. Mas o jogo esquentou e a tendência é até o final porque vale uma classificação. É o mata-mata da Copa Santander Libertadores. Aqui no Fox Sports. Torcemos juntos.
Quase 16 minutos. Já para você o gol do Pavone, o gol do Lanús, que empatou o jogo na segunda etapa com o Vasco. O Vasco abriu 1-0 com o Newton no primeiro tempo. No segundo tempo o Pavone empatou. Aí o Alex. Esse jogo, se você desejar, pode curtir no canal FX. O jogo entre Lanús e Vasco. Alessandro. Leandro Castan. Fábio Santos, o autor do gol do jogo no Pacaembu. Aí o Danilo conseguiu sair do Carlos Quinones. O passe para o Emerson, que deixou chegar no Paulinho. Cara a cara, Paulinho. Paulinho ganhou o lance e depois perdeu. Na dividida com o Luiz Quinones, ele não conseguiu finalizar. Deu contra-ataque para o Emelec. Aí boa. Ele tenta buscar ali a participação do Figueiredo, mas o Cássio outra vez saiu com precisão do gol. No lance anterior, o Danilo deixou o corpo para o Carlos Quinones. Ganhou o lance, levantou a cabeça, fez o passe. Emerson numa deixadinha para o Paulinho, que dividiu com Aquilê e Quinones e perdeu a chance de finalizar, PJ. Paulinho sempre ele, né? Parte de trás, sempre sozinho, sem marcação, de novo leva perigo. E agora fiquei um pouco impressionado com a tranquilidade do Cássio saindo do gol, né? Uma bola a meia altura meio complicada para o goleiro e ele saiu com muita segurança, impediu uma jogada perigosa do Emelec. O jogo está rigorosamente igual, Marcos, rigorosamente igual. A vantagem do Corinthians está escrita ali em cima, no placar, 1-0, mas o jogo está igual. Esse é Paulinho. Ralf bota o jogo aqui embaixo para o Alessandro. Aí para o Chicão, com a marcação do Figueroa. O William saiu do primeiro combate do Bagui, mas perdeu o lance ali atrás para o Aquilê. Outra vez Bagui. Conseguiu fazer o passe lá em cima. Marcos Mondaini. Já está parado o jogo. O assistente Marcelo Costa marcou um novo impedimento. Pois não. E orientação do técnico Tite para o lateral direito Alessandro, que entrou no segundo tempo. O Tite está pedindo para o Alessandro apoiar mais no ataque, se aproximar do William para tentar aí o segundo gol. Lembrando que o Alessandro voltou para o segundo tempo no lugar do Edenilson, porque o Edenilson no finalzinho do primeiro tempo acabou machucando o pé, saiu lesionado então o Edenilson para a entrada do Alessandro. Informações de Fernando Caetano, André Cavalcante na transmissão do Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Danilo fica no chão, o árbitro paralisa o jogo, sinalizando ali uma cotovelada do Luiz Quinones, cartão para ele. Olha o lance aí, ó. Foi uma cotovelada, foi um tapa no rosto do Danilo, Carlos Simon. Ele acabou deixando o braço, ele estava no ar, levou a mão à frente, acertou o rosto do Danilo e o árbitro apresentou o cartão amarelo. É lance para cartão amarelo. Uma grande chance para o Corinthians. Quase 19 minutos, orientações de Tite para Alessandro. Pertinho do árbitro reserva Daniel Fedorczuk. Marcelo Fleitas sabe que um gol do Corinthians pode resolver a parada para o time brasileiro. O Corinthians tem um bom momento com o Chicão. Chicão marcou 2 gols na temporada. Ele toma distância, muita gente na frente do goleiro Esteban Dreyer. Uma chance para o Corinthians, Chicão, ele bate por cima, é rede! Gol! Jogada ensaiada no Corinthians, expectativa do garoto. Chicão levantou na cabeça do Paulinho, que tirou do Dreyer e colocou na rede. Paulinho marca o segundo dele na Copa Santander Libertadores, abre o caminho para as quartas de final. Paulinho! Corinthians 2, Emelec 0. Era tudo que o Corinthians precisava, PJ. Olha a reação da torcida corintiana. Um prêmio ao jogador que mais procurou o gol do Corinthians, o Paulinho, que é o segundo volante, um homem de meio de campo. Novamente sozinho, Paulinho parece que fica invisível
e de repente ele aparece, encontra a bola, já tinha cabeceado uma bola na trave, já tinha criado uma outra situação que tinha obrigado o Dreher a uma grande defesa, depois entrou na área, caiu sozinho quando poderia fazer e agora aproveitou um gol de desafogo. Essa festa da torcida vai muito também pelo desafogo, que estava sentindo que o jogo estava equilibrado, perigoso até, traiçoeiro. Ele tem a impressão que esse segundo gol vai tranquilizar, mas o Corinthians vai obrigar o Emelec a sair igual o Índio e vai abrir aí o contra-ataque para o Corinthians. Paulinho é o maior finalizador do jogo, são 4 finalizações. Aí, era aí o jogador que mais procurou o gol, acabou premiado. 21 minutos, chance para o Emelec, Pedro Quinones. Agora é o seguinte, olha, 2-1 não adianta para o Emelec. Pedro Quinones por cima, a bola passou do Luiz Quinones, passou do Carlos Quinones e passou do Leandro Castan. Uma bronca do goleiro Cássio na defesa corintiana. A sua participação no foxsports.com.br. Vamos aproveitar para ver o gol de empate do Lanús. O gol do Pavone. O Vasco saiu na frente na Argentina. Gol do Milton no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pavone, na pressão do Lanús, buscou o empate. Lance na área, Pavone conseguiu dominar, saiu do Fernando Praz e colocou na rede. 1-1 o placar do jogo, placar que classifica o Vasco para enfrentar o Corinthians às quartas de final. Vai dando o confronto brasileiro no Fox Sports. Vamos para a metade desse segundo tempo no Pacaembu. Esse gol do Paulinho foi o 5º dele na temporada, o 2º na Copa Santander Libertadores. Chega para o jogo Pedro Quinones, marcação do Paulinho e do Danilo. O Corinthians vence por 2-0, confirma a sua grande campanha, o único invicto da Copa Santander Libertadores. O Corinthians vai às quartas de final. Pedro Quinones tentou fazer o passe para o Mondaini. Apareceu muito bem o Alessandro no desarme. O Corinthians joga com raça no Pacaembu. 2-1. Vai sair Carlos Quinones com a camisa número 6 para a entrada do atacante Marlon de Jesus com a 18. Vai para o tudo ou nada o técnico Marcelo Fleitas. Ele tem que empatar o jogo, né? Marlon de Jesus, que tem 20 anos, é um cara alto, 1,86 m. Vem para a reposição o Bagui. Já processou a alteração o Emelec. Paulinho no corte. É um gigante no jogo, Paulinho. Esse é o Mera. Jogada por cima. Chicão tirou parcialmente. Cássio saiu do gol. Se atrapalhou com o Figueroa. Chicão conserta. Ficou ruim pro Cássio. Mano a mano com o Figueroa. Chicão meteu para escanteio. A gente está revendo a dividida do Cássio. Também com o cara que entrou agora, o De Jesus. O Marlon De Jesus. Vem para o escanteio o Mera. 23 minutos de jogo no segundo tempo. Aí o Cássio sai do gol e sai bem. Com o apoio do torcedor corintiano. Outra bola para ele no peito do meio do Cássio. Esnobou ali o goleiro do Corinthians. Pois não. Olha, o Paulinho, que está no Corinthians desde 2010, está completando hoje 113 jogos com a camisa do Timão. Já tem 19 gols o volante Paulinho com a camisa alvinegra. Lembrando que o Paulinho chega a 2 gols nessa Libertadores, já tinha balançado as redes contra o Deportivo Táchira na goleada por 6-0 aqui mesmo no Pacaembu. Informações sempre especiais para você de Fernando Caetano e André Cavalcante na transmissão do Fox Sports. Torcemos juntos. A sua participação no foxsports.com.br. Olha o De Jesus para a área do Corinthians. Ele tenta virar o jogo. Apareceu bem no corte ali o Leandro Castan. William vem buscar jogo. O De Jesus, apesar de ser um jogador grandão, ele joga mais aberto pelo lado esquerdo. Pelo menos foi assim que ele entrou nas últimas partidas, contra o Olímpico e contra o próprio Corinthians. É um jogador perigoso. Aí o Mera consegue o passe. De Jesus, Cássio foi buscar. Foi uma atrasada do De Jesus, mas estava bem colocado o Cássio. Mandou bem o goleiro do Corinthians. Estamos no segundo tempo no Pacaembu. Você revê o lance. O Mera tentou descolar o passe para o Marlon De Jesus. Conseguiu. Deu mole ali o Castana. Mas o Cássio, bem colocado, fez a defesa. 25 minutos. A sua participação no foxsports.com.br. O Rafael Atila, ou Átila. Paulo Júlio, qual a melhor formação do Corinthians? É com o Alex ou é com o Jorge Henrique? Lembrando que o Jorge Henrique está suspenso. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? O Jorge Henrique é um jogador muito tático, ajuda muito, mas o Alex hoje está fazendo uma ótima partida. Independentemente de quem joga, o Corinthians tem um estilo de jogo
muito parecido. O Jorge Henrique participa mais, o Alex finaliza mais. Teve situações nessa Libertadores que o Alex foi mais útil, como por exemplo na estreia. Outra boa saída de Cássio, participando bem do jogo. Outras informações para você do Fox Sports, pois não? Liedson, daqui a pouco do Corinthians será a novidade do técnico Tite. Liedson, número 9, já está no trabalho final de aquecimento. Ele vai entrar no lugar do William. Lembrando que o Liedson foi poupado no jogo lá no Equador, pediu para ficar no Brasil para treinar mais a parte física e técnica. Liedson marcou um gol na Copa Santander Libertadores. Mera abriu o jogo para o Gaibor. O ataque é do Emelec. Gaibor enfrenta a marcação do Fábio Santos. Pedalada do Gaibor. Fábio Santos só protegeu com o corpo. Você está vendo aí alguns integrantes da comissão ou da comitiva do Emelec curtindo o jogo no Pacaembu. Vem para o jogo de Edson. Ele que disputou 6 jogos na temporada na vaga de William. Na temporada pela Libertadores da América, né? Segunda alteração do Corinthians, Liedson vem para o jogo. Carlos Simon, através do foxsports.com.br. O Caco Werther pergunta para você, Simon, na semana passada o Corinthians não pôde fazer o treino de reconhecimento no gramado do Emelec. Essa semana foi o Vasco. O Vasco também não conseguiu fazer o reconhecimento do gramado do Lanús. Existe algum critério para poder ou não fazer esse treino de reconhecimento do campo do adversário? E para o árbitro, existe reconhecimento de campo? Existe sim. O árbitro sempre chega um dia anterior ao jogo, vai ao campo, faz um reconhecimento, né? E a questão das equipes tem um prazo de tem um tempo de 45 minutos, né, para fazer esse reconhecimento. Deu uma discussão, uma briga lá no Equador, o Emelec não deixou fazer, né, mas isso é determinação da Conmebol. Eles têm esse direito e tem que usufruir desse direito. Fábio Santos reclamou de uma chegada mais ríspida, ficou só na conversa, pois não? Sobre o clima no banco de reservas aqui do Emelec, o Marcelo Freitas, desde que voltou o segundo tempo, botou todos os seus jogadores reservas no aquecimento, mas nesse momento eles já começam a acompanhar mais a partida, já não dão aqueles piques que davam no começo da etapa final, Marco, o que eu dizia é que o Corinthians lá no Equador aqueceu 45 minutos, ele teria direito a 1 hora. Tenta dar a resposta ao Corinthians, às constantes aproximações do Emelec. Olha, o Lanús vira o jogo para cima do Vasco. Lanús 2, Vasco 1. Resultado que nesse momento está levando o confronto para os pênaltis. Lembrando que o Vasco venceu por 2-1 no jogo de ida. Uma virada do Lanús para cima do Vasco. Tudo isso no segundo tempo. Aí o Mondaini. Abertura com Pedro Quinones. Lá em cima tem a passagem do zagueirão, o Luiz Quinones. Devolução para ele. Quase 29 no Pacaembu. O Corinthians vai resolvendo a sua vida com gols de Fábio Santos e de Paulinho. Mondaini. Cruzamento do Mera. Chegada do Gaibor. Saída do Cássio. Vinha fechando para cima do Cássio. Figueroa. Para um goleiro que faz apenas o 3º jogo pelo Corinthians, o Cássio demonstra que está em forma e com tempo de bola, PJ. Verdade. Outra saída interessante dele agora, tirando um gol do Figueroa, né? Se a bola chega no Figueroa, não dá para perder, né? Seria um gol importante para o Emelec ainda, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Muito bem o Cássio no jogo, desde a outra partida, com muita tranquilidade. Essa é a maior virtude dele. Alex abriu o jogo para o Emerson, o ataque do Corinthians. É para resolver o jogo por baixo. Esteban Dreyer faz a defesa. Lembrando que o Cássio atuou uma vez pelo Campeonato Paulista e essa é a segunda atuação pelo Corinthians na Copa Santander Libertadores. Vamos para 30 minutos. Já para você o gol da virada do Lanús. O jogo fica dramático na Argentina. Gutierrez marcou o segundo. O primeiro foi do Pavone. O Vasco havia marcado no primeiro tempo com o Newton. Está 2-1 para o Lanús. Nesse momento o confronto que vai definir o adversário do Corinthians nas quartas de final está indo para os pênaltis. Marco. Pois não? Com relação ao Cássio, goleirão do Corinthians, né, que está aparecendo bem nessas últimas partidas, a gente fez uma reportagem com ele durante a semana. Ele está com 24 anos, foi revelado pelo Grêmio de Veranópolis, lá no Rio Grande do Sul. Passou um bom tempo, quase 4 anos no PSV da Holanda, em Eindhoven.
E esse ano então veio para o Corinthians, assumiu a responsabilidade da condição de titular e está indo muito bem. O Cássio, que é um goleiro roqueiro, ao contrário dos goleiros que gostam de pagode, muito sertaneja, o Cássio é mais pro lado do rock and roll. Cássio agora titular do Corinthians. Aí o Cássio, por falar do Cássio, Daniel Maju Ribeiro, PJ, pergunta sobre o uniforme amarelo dos goleiros do Corinthians, que foi até contestado pelo Felipe quando jogava no Timão, por ser muito chamativo e dar aos atacantes uma melhor visão do posicionamento do goleiro. Você acha que é pertinente essa polêmica em relação ao uniforme? Olha, essa questão da camisa colorida do goleiro, há duas versões, né? Aqueles que gostam de camisa berrante dizem que essa cor atrai os atacantes. Foi o Raul quem lançou essa moda no tempo do Cruzeiro? Do Cruzeiro, roupa amarela, exatamente. E aqueles que não gostam, preferem uma roupa azul ou cinza ou preta, dizem que disfarça melhor. Ou seja, é questão de gosto. Acho que quando o cara agarra bem, a cor da camisa é irrelevante. Quando ele está numa noite ou num dia ruim, ele pode estar com vestido qualquer coisa que a bola vai passar. É o caso do Cássio, pelo menos nessa noite, na noite anterior da Libertadores América no Equador, onde ele pegou tudo. Quase 32, uma chance para o Corinthians. Alex toma distância. Chicão próximo da bola também. Chicão cruzou pro gol do Paulinho. Alex vai meter direto, hein? A torcida ficou na expectativa. O Alex chutou realmente direto no gol, mas errou o alvo. O Corinthians tem 14 finalizações no jogo. O Emelec tem 6. Tenta sair para o jogo o Bagui com a marcação do Emerson. 32 minutos de partida. O Corinthians vai se classificando, vai dando mais um time brasileiro em outra fase da Copa Santander Libertadores. Aí o De Jesus, abertura com o Gaibor. Marcação do Fábio Santos, o autor do primeiro gol. O segundo foi do Paulinho. O Mera passou. Só que não passou pelo Ralf. Bem posicionado o moicano Ralf para fazer o corte. Aliás, o Corinthians tem dois excelentes volantes, né? Ralf e Paulinho. Pois não. Se esse resultado permanecer até o fim, o Corinthians vai fazer o que não conseguia há 12 anos, que é passar das oitavas de final. E o Emelec já participou da Libertadores em 20 oportunidades, campeão equatoriano em 10, já participou da Libertadores em 20 e o máximo que chegou foi na semifinal no ano de 95, quando caiu diante do Grêmio, que seria o campeão da Libertadores daquele ano. Figueiredo tentou chegar na área do Corinthians, ele tentou, mas o Alessandro esticou a perna e o Cássio saiu do gol. Em oitavas de final, são 3 participações do Emelec, eliminado em 94, 99 e 2001. O Corinthians tem 5 passagens por oitavas de final de Libertadores, em 10 participações. Quinones consertou a jogada para Aquili. Mera vem buscar jogo. 33 minutos de partida. Estamos no segundo tempo. O Pacaembu vai dando o Corinthians com gols de Fábio Santos e Paulinho. Tem algum volante no futebol brasileiro ou do futebol brasileiro jogando no Brasil e fora do Brasil melhor do que o Paulinho, PJ? A gente poderia colocar no mesmo patamar o Ramírez do Chelsea. Fez uma Champions League, está fazendo uma Champions League maravilhosa, um jogador extraordinário, já com a bagagem de ter disputado uma Copa do Mundo. E o Paulinho aqui no Brasil realmente é o melhor volante em atividade. Vem para o jogo Emerson. Ele tentou buscar a participação do Liedson. Paulinho, toque de letra para Liedson. O ataque é do Corinthians, devolve no Paulinho, Liedson, ele vai para o chão. Fora da área, segundo o árbitro Dario Ubriaco. O Paulinho indicando que foi pênalti, o árbitro diz que não, que foi fora da área. Outra chance para o Corinthians. Um lance discutível. Vamos rever? A gente revê no detalhe aqui no Fox Sports. Paulinho de letra, lindo toque para o Liedson. E aí o Bagui estica a perna. O Liedson cai dentro da área. Carlos Simon, é para você. Nesse exato momento que ele toca a bola, ele é puxado dentro da área, né? Se o árbitro marcou a infração, seria pênalti. Pode... Olha aí dentro. Primeiro o Bagui fora da área dá o combate, né? E aí ele puxa, ó, tá dentro da área. Puxa, né? A camiseta. Puxa a camiseta dentro da área, seria pênalti. Primeiro equívoco do árbitro no jogo. O árbitro marcou apenas falta para o Corinthians. Chicão e Alex. É pro Alex, hein? 35. No gol, Esteban Dreyer. Chance para o Corinthians. Alex mete direto pro gol, acerta a barreira. Ele acertou o Quinones. Edson briga pela bola. Aí o Pedro Quinones protegeu, mas a bola é do Corinthians, que ganha escanteio. 35 minutos do Pacaembu.
Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. 5-5 nos escanteios. É o Alex. Ele mira a área do Emelec. A bola vem por baixo. Pedro Quinones deu de canela. Edson, que entrou nesse segundo tempo, está sedento por um golzinho. O Corinthians abriu 2-0, garantindo vaga nas quartas de final. Adversário indefinido nesse momento. Alex por cima. Tirou dali o Jimenez. Alessandro vem apanhar a sobra. A bola fica com o Corinthians no campo do Emelec. Alessandro vira o jogo. Vira mal. No peito do Gaibor. Vamos para 36. Aí o De Jesus aposta a corrida e perde para o Castan. Na raça o Castan tirou mais uma. Ele levanta a torcida corintiana. O Corinthians vai passando para as quartas de final. O sonho da conquista da América cada vez mais vivo para a torcida corintiana. Aí o Pedro Quinones. Aqui embaixo tem o Bagui. Esse é o Mera. Jimenez. Alessandro acompanha. Alex também deu o combate. Mera faz o cruzamento. Aí o Danilo dando de zagueiro. De Jesus perde o lance para o Liedson. O Corinthians é voluntarioso. Danilo. Ralf. Liedson. A bola chega até Paulinho, o autor do segundo gol. Daí a certeza de qualidade. Alex erra o passe para o Emerson. O próprio Alex vem buscar jogo contra o Mera. Mera ganha o lance. Bagui tenta o Gaibor. Eu achei que o Alessandro foi na bola, mas o árbitro deu falta do Alessandro no Jimenez. Pois não. Com relação ao Liedson, contando as duas passagens dele pelo Corinthians, a de 2003 e a atual, o Liedson hoje está completando 101 jogos com a camisa do Corinthians. Ele já marcou 48 gols pelo clube do Parque São Jorge. O Liedson, que no ano passado marcou 23 gols, foi bem, mas nesse ano está devendo. Apenas 3 gols do Liedson em 2012 em 18 jogos disputados. Dos quais 1 na Libertadores em 6 jogos. Quase 38 minutos. Mera vem bater a falta para o Emelec. A jogada por cima, fechou por ali, passou perto do gol do Cássio. O toque do Jimenez. A gente está revendo o cruzamento, ó. Jimenez antecipou. Era o Figueroa, na verdade. O Jimenez não tocou na bola, foi o Figueroa. E aí o Tite, muito agitado. O Corinthians vai resolvendo a sua parada. E o adversário vai sair do confronto entre Lanús e Vasco. No primeiro jogo, Vasco 2-1. No segundo jogo, segundo tempo em andamento, Lanús 2-1. Resultado prático disso, o jogo vai para os pênaltis. Aí o Alex. A abertura com o Emerson, o ataque do Corinthians. Emerson protege, espera o Paulinho. Abertura com o Emerson novamente. Bola ruim para o Paulinho, que conseguiu consertar para o Emerson, que sofre a falta do Jimenez. O jogo para. Paulo Júlio Cleman. O Corinthians resolveu a parada com o segundo gol, o gol do Paulinho. O Emelec até tenta, mas não consegue buscar qualidade para efetivamente chegar lá, né? Exatamente. Você vê, a gente está acostumado com o Pacaembu, com a torcida do Corinthians, ela está vibrando, mas ela ainda está tensa, ela não está acreditando. Mas o Corinthians vai passar, porque falta pouco tempo e o adversário, apesar de ter melhorado no segundo tempo, no momento que estava superior, levou o segundo gol. Ou seja, não é uma equipe para botar tanto medo assim no Corinthians, mas há uma tensão no ar, a essa altura me parece totalmente desnecessário. O jogo do Vasco com o Lanús está indo para os pênaltis. Você vai curtir ao vivo os pênaltis do Fox Sports. O jogo do Vasco está sendo mostrado pelo canal FX com a equipe Fox Sports. 39 minutos. Aí o Mondaini foi desarmado. De Jesus se apresenta. Vem para o ataque o Emelec. Mera vira o jogo aqui embaixo no Jimenez. O Corinthians se defende, vai garantindo o resultado. Cruzamento ruim ali para a área do Cássio, que só olhou. Tentou chegar o Gaibor, mas o lance era ruim para ele. Você está vendo o Gaibor, tem apenas 20 anos. Vem para o jogo Douglas, do time do Corinthians. Tá mais fininho o Douglas, hein? É verdade. Ô Marco. Pois não, Fernando. O Douglas daqui a pouco vai ser a novidade na equipe do Corinthians. Douglas, camisa número 15. Ele vai entrar no lugar do Emerson Sheik. Vai para a terceira e última alteração. O técnico Tite dando uma chance a Douglas.
É pro jogo Jimenez. Vai dando Corinthians, vai dando Brasil nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. O Corinthians é o representante brasileiro por enquanto. Para enfrentar ou Lanús ou Vasco. Confronto ainda indefinido na Argentina. Vai pintando pênaltis. Vamos ver essa chegada do Danilo. Alex acompanha. Bola pro Alex, na cara do goleiro. Alex, é rede! Gol! É Alex, é Corinthians no Pacaembu. 40 minutos de jogo. Danilo, um passe açucarado, mamão com açúcar pro Alex. O goleiro Esteban Dreyer saiu no gol desesperado. O Alex teve calma, tranquilidade, esperou o goleiro sair. Aquele também fechou. O Alex colocou na rede do time do Emelec, marcando o primeiro dele na Copa Santander Libertadores e definindo a classificação do Corinthians. O Corinthians está nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Corinthians 3, Emelec 0. E agora a PJ acabou, né? Acabou, né? A festa da torcida já é muito mais espontânea, muito mais alegre do que estava anteriormente. E esse jogador que acabou de sair, o Emerson, é o grande responsável por esse terceiro gol. Ele dá uma bola para o Danilo, sensacional. Ele descobre o Danilo livre pelo lado esquerdo. O Danilo dá o passe para o Alex, mas o Emerson, que de novo foi um jogador cerebral, mesmo jogando na frente, quando voltava, via o jogo, enxergava o jogo, deu um bolão pro Danilo. 3-0, fatura liquidada, viu, Marco? Fatura liquidada no Pacaembu. O Corinthians chega a 4 jogos em casa na competição, 4 vitórias, marcou 12 e não sofreu nenhum. O Corinthians tem a melhor defesa da Copa Santander Libertadores. Na temporada, o Corinthians vai a 28 jogos, são 19 vitórias, apenas 2 derrotas em jogos oficiais. Vamos ver o De Jesus, o ataque é do Emelec. O Corinthians resolve bem a parada com o Fábio Santos. Pois não. Olha, o Alex está completando hoje. O Alex que chegou ao Corinthians no ano passado. Vem mais Corinthians aí. Vamos ver essa chegada do Alex. Ele foi bloqueado ali pelo Jimenez. Já para você a definição na Argentina do adversário do Corinthians. A gente vai ver ao vivo a definição nos pênaltis no Fox Sports. O jogo terminou. Vitória do Lanús por 2-1 no primeiro jogo. O Vasco venceu a partida de ida por 2-1, mesmo placar da Argentina. Na Argentina o Vasco saiu na frente com Milton. Pavone resolveu a parada no segundo tempo, auxiliado pelo Gutierrez. Marcou. E aí o Lanús venceu por 2-1. O jogo vai para os pênaltis. A gente vai mostrar daqui a pouquinho com Hamilton Rodrigues para você. Pois não. Só completando a informação, então, Alex, 46 jogos com a camisa do Corinthians, 9 gols pelo Timão desde que ele chegou ao clube no ano passado. Primeiro gol do Alex na Libertadores desse ano. Todas as informações para você com Fernando Caetano, com André Cavalcante. Já a definição na Argentina do adversário do Corinthians. O Corinthians está nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Quase 44. Marco? Pois não? Saiu público e renda, o público total, os torcedores aqui do Corinthians e os poucos torcedores também do Emelec, totalizaram 34.329 pagantes. 34.329 pagantes para uma renda de R$2.286.000. Marco. Canta o Léo, torcedor corintiano. Douglas, bom passe para o Liedson. É a chance do quarto gol. Liedson por cima. Ele tirou um U da torcida corintiana que lota o Pacaembu e comemora a passagem para as quartas de final da Copa Santander Libertadores. O Corinthians está lá. Já a definição da Argentina. Lembrando que o Lanús venceu o Vasco por 2-1, repetiu o placar do jogo de ida e por isso o confronto será decidido nos pênaltis daqui a pouquinho. Já para você a definição da Argentina com Hamilton Rodrigues. Lembra o jogo, Alessandro. Quase 45. Vai terminar o jogo no Pacaembu com festa corintiana. O Corinthians vai às quartas de final da Copa Santander Libertadores. Mais 2 minutos, a placa do árbitro reserva.
Daniel Fedorczuk é o árbitro reserva uruguaio também, assim como o trio principal. Canta o Léo, torcedor corintiano. São duas passagens do Corinthians por quartas de final da Libertadores, em 2006 e 2009. No ano 2000, o Corinthians também passou pelas quartas e foi à semifinal. Eu acredito sempre, não desisto nunca, diz o torcedor corintiano. O Corinthians é o Brasil nas quartas de final. Cruzamento do Pedro Quinones. Corte do Fábio Santos, que abriu o caminho da vitória. Ele marcou o primeiro, Paulinho fez o segundo. E depois o Alex completou o serviço. Vamos ver esse ataque do Emelec com o Gaibor. Soltou o Cássio, a rede de Jesus. Gol! Mas não vale. Para tudo, como diz João Guilherme, porque o árbitro atendeu ao Marcelo Costa, o assistente número 2, marcando impedimento de Jesus, que no momento da finalização estava à frente, Carlos Simon. Corretamente, mais um acerto do árbitro assistente Marcelo Costa, 5 impedimentos, 5 corretos. Bem anulado o gol. E depois o Figueiredo chutou o balde. Você está vendo no canto esquerdo do vídeo embaixo uma imagem da Argentina, na definição do jogo do Vasco. Daqui a pouquinho para você ao vivo aqui no Fox Sports, na transmissão do FX, você já pôde acompanhar a vitória do Lanús por 2-1. Já a definição nos pênaltis para saber quem fica com a vaga para enfrentar o Corinthians nas quartas de final. O Corinthians vai decidir em casa, tem uma das melhores campanhas da Copa Santander Libertadores. Ele vai enfrentar ou Lanús ou Vasco. O jogo terminou 2-1 na Argentina. O Lanús devolveu a derrota no Rio de Janeiro. O Corinthians vence o Emelec por 3-0. E aí está o apito final de Dario Briaco. Corinthians 3 gols de Fábio Santos, Ralf e Alex. 0 para o Emelec. O Corinthians está nas quartas de final da Copa Santander Libertadores.